convidar aqui nesse momento o professor Nordman Wall, presidente da FAPEMA, ele que é professor também da Universidade Estadual do Maranhão, um gestor experiente e que... vou pedir que vocês subam aqui por essa escada à esquerda. O professor Nordman Wall, ele vai moderar esse painel, que tem também a participação aqui do Dr. Marco Moura, que é economista, mestre em gestão, secretário adjunto de Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, meu amigo. Chamo também o professor Saulo Lima, que é secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação. E convido, por fim, mas não menos importante, o Gabriel Mateucci, que é diretor de inovação da empresa maranhense de administração portuária, IMAP. Professor Nordman, deixo com você a condução desse painel para esse bate-papo sobre o que cada um de vocês e suas pastas estão fazendo. Obrigado, meu amigo, pela inovação no Maranhão. Certo. Vamos sentar, né? Está todo mundo aqui? Tá. Tem um outro microfone. Deu certo, né? Então, bom dia a todos, novamente, né? Bom, todos e a todas. E a satisfação, né, o prazer de estar aqui, o professor Roberto ter convidado. A gente está aqui para discutir inovação, que, para mim, hoje é um dos temas que mais, digamos assim, se não for o prioritário dentro da FAPEMA, dentro das universidades, né, César, eu acho que tem que passar a ser. Porque a gente não existe hoje, né, e, assim, vou colocar logo a pergunta, não existe hoje empresa, né, que não pense em inovação. Se para crescer, precisa ter inovação. E recente tem hoje, se não me engano, publicado, foi hoje ou foi ontem, na Folha de São Paulo, os economistas, vai passar por o Marco aqui, né, que comenta exatamente ganhar o prêmio Nobel agora por causa da Tríplice Hélice, né, onde fala da questão da economia, né, que cresce se você juntar a academia, governo e as universidades. Então, partindo desse princípio, dessa ideia do que seria a empresa, como a gente pode melhorar, até porque a gente tem aí, né, Saulo, o parque tecnológico que está vindo para a gente. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês, essa Tríplice Hélice, como é que funciona, a gente já tem, né, junto, um grande projeto lá no Porto, né, para a gente ver. Começar aqui com o Marco, o que tu acha disso, Marco? Obrigado, professor Nordman, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer ao professor Roberto pelo convite, dizer que o nosso secretário, João Marreca, não pôde estar aqui presente, que ele está se deslocando o município de Barreirinhas para fazer o lançamento naquele município, na região, de um dos programas do governo do estado, o Juro Zero, que é um dos programas que nós vamos falar um pouco, e principalmente a sua importância nesse contexto que o professor Nordman coloca, e no contexto que a doutora Irene colocou aqui, da importância da complementação e da conexão de políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento territorial e regional. Essa tríplice parceria, professor, é de extrema importância. Eu conversava com o professor Saulo ainda há pouco, professor Nicodemos, que eu tive a grata satisfação de encontrar. Inovação, ela não existe sem educação, né? São dois temas que estão intrinsecamente ligados, não existe inovação sem conhecimento, informação sem informação, educação sem informação, e inovação não existe sem pesquisa. Daí a importância da nossa FAPEMA, a importância da política pública, do apoio à pesquisa, desenvolvimento de projetos, eventos técnicos e científicos, mas principalmente a conversão disso tudo com as políticas de Estado e com o empreendedorismo. Então, quando se fala em crescimento,
e desenvolvimento de índices socioeconômicos num determinado território, nós estamos falando de produção, nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando de arregaçar a manga e produzir algo, seja ele no setor primário, secundário ou terciário. E todos eles precisando estar interligados como cadeias produtivas, para que, de fato, o resultado seja propositivo para aquele território. Um exemplo disso é um programa que nós temos chamado Armazém do Empreendedor. O Armazém do Empreendedor é um programa que dá oportunidades a micro e pequenos empreendedores de ir até diversas localidades, participando de diversos eventos, apresentando e demonstrando o seu produto ou o seu serviço. Então, nos últimos 3 anos, mais de 500 empreendedores já participaram dessa ação, gerando somente naquele momento, naqueles eventos, sem gerar venda indireta e futura, mais de 50 milhões de reais de renda naquele momento. Ainda falando do pequeno empreendedor, e aí no lado da capacitação e da oportunidade para o jovem, que isso é muito importante, eu trabalhei algum tempo com educação profissional. E quando a gente trabalha com educação profissional, a gente trabalha principalmente com os jovens. E aí, mais uma vez, a nossa conversa, ainda há pouco, o professor Nicodemos, nós somos economistas, eu tive a grata satisfação de ser seu aluno, e aprendi muito com ele, e ele me ensinou o seguinte: tudo precisa inovar, até a educação. Então, falávamos sobre o curso de economia, e falávamos sobre a necessidade da inovação, da formação. Então, nós temos hoje aí milhões de jovens no mercado e que precisam ser capacitados e formados de acordo com o mundo do trabalho. E nós vemos que algumas instituições ainda de educação mantêm um ritmo e um método da educação do passado e não da educação do futuro. Nós temos conversado muito, professor, com grandes indústrias e que tivemos a capacidade de trazer ao Maranhão, como a Impasa, que está instalada em Balsas, e aí fazendo diversas conexões com instituições do Sistema S, principalmente o SEBRAE, aqui presente, onde estamos com um projeto extremamente importante para qualificar motoristas. Ou seja, nós estamos falando de uma profissão tradicional, como muitas outras que temos, não só no Maranhão, como no Brasil, e que, se nós continuarmos tratando a profissão de motorista como sempre foi tratada, nenhum jovem quer ser motorista de caminhão. Então, nós precisamos sermos inteligentes, usarmos a tecnologia, mudarmos a metodologia de trabalho, cativarmos os jovens para que eles possam entender que a profissão de motorista não é a mesma que o pai ou que o avô tinha, que ficava 1 mês fora de casa, e usarmos a tecnologia como a inteligência artificial para montarmos uma modelagem de logística, fazendo com que esse profissional passe o menor tempo possível fora de casa, com hubs intermediários, para que do começo ao fim, diversos profissionais e diversos modais, e aí nosso amigo está aqui, conhece muito bem sobre isso, sobre logística, possa complementar essa carga do começo até o fim. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, utilizarmos a educação, a tecnologia, a pesquisa, mas principalmente a interdisciplinaridade, juntando e unindo profissionais de diversas formações, de diversos entes públicos e privados, para que juntos possam pensar, discutir e desenvolver projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas e gerem competitividade no mundo do trabalho. Saulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui no Marandu Summit. Não é o primeiro evento da UEMA que eu participo. Estou aqui na oportunidade representando o secretário em exercício, Dr. Maurício Melo. Queria agradecer pessoalmente aqui ao amigo Roberto e desejar de antemão já um excelente evento a todos.
Em relação à sua pergunta, professor, eu realmente estava conversando com o doutor Marco aqui, que é amigo de Marista, né, um amigo contemporâneo de Marista. Estávamos conversando sobre a questão da educação. E aí, partindo do que nós estávamos conversando, o governo do Estado, através aqui da FAPEMA, a própria Indústria e Comércio, a gente tem se aproximado bastante aí do querido INPI. Parabéns pela palestra, doutora. Espero que não seja a primeira vez, né? Que sejam outras vezes a senhora possa estar participando aqui dos eventos aqui do Estado. Porque essa presença do INPI, agora em 2025, nós tivemos a oportunidade, graças ao apoio aí da FAPEMA, o presidente Nordman está presente aqui, participamos de um evento, né, em que o presidente do INPI, o Júlio César, esteve presente com alguns nomes do INPI para justamente sensibilizar a sociedade maranhense como um todo, ou seja, a indústria, né, a academia, né, as startups, da importância justamente da valorização da propriedade intelectual, trazendo aí a questão da valorização da educação, ou seja, implementar o conhecimento. E aí, diante disso, a gente traz boas notícias. Graças às ações do governo do Estado, governo Carlos Brandão, com os parceiros aí das secretarias, todo mundo pensando junto. Então, através do professor Nordman, vou deixar ele falar um pouquinho aí depois, no final, que já está organizando aí junto com a secretaria, né, a presença de um programa chamado PI nas escolas, que é o programa do INPI, que vai fundamentar nas escolas públicas e privadas do governo do Estado do Maranhão, através do governo do Estado, esse conhecimento tão importante, ou seja, a sensibilizar pesquisadores, indústria, comércio, universidades, alunos, ou seja, todo o ecossistema da inovação vai ter oportunidade nesse evento de entender o que a doutora acabou de passar, a importância desse conhecimento, fundamentado na educação básica, né, ou seja, nos escolares, através de maneira lúdica, para fundamentar a importância de transformar, né, uma pesquisa de bancada em um ativo, ou seja, em um bem intangível que pode ser comercializado e virar nota fiscal. E aí, baseado nisso, a gente tem, né, ações como essa aí do PI nas escolas, a gente tem uma ação também muito boa, junto com o SEBRAE, que é a questão das indicações geográficas maranhenses. A FAPEMA também está participando, a Indústria e Comércio também vai participar, e a gente deixa o convite para todas as entidades que tiverem interesse, que é para a gente colocar a primeira indicação geográfica maranhense, ou seja, o Maranhão ele é muito rico em produtos e serviços, e através da proteção do tipo IG, que é a indicação geográfica, a gente vai poder potencializar, né, e valorizar esses produtos e serviços maranhenses. Então, existe aí um fórum de indicação geográfica, vários participantes, e estamos aí com a primeira indicação geográfica já solicitada, ou seja, depositada, que é a cerâmica de Rosário. Foi essa semana, né, foi feita, protocolamos no INPI, junto com uma consultoria que o SEBRAE Maranhão está patrocinando, e agradeço ao SEBRAE mais uma vez, essa parceria com o governo do Estado. Então, a gente tem uma consultoria paraense que está nos ajudando a elencar as principais indicações geográficas do Maranhão, e, na sequência, a gente já teve êxito da cerâmica de Rosário. Segundo lugar agora, estamos aí em fase final, que eu até acabei de falar com o secretário aqui, Marco Moura, pediu apoio da Indústria e Comércio, porque para a gente protocolar um pedido de IG, o governo do Estado tem que assinar, tem que ter uma assinatura de preferência de uma secretaria que tenha afinidade com o produto. Então, escolhemos aí a Indústria e Comércio para ser parceira aí no protocolo, para assinar em relação ao artesanato de Barreirinhas, Tutóia, que vai ser o segundo pedido protocolado, né, para que a gente tenha êxito aí na valorização dos nossos produtos. Então, acredito que eventos como esse valorizam cada vez mais, né, a questão dos produtos e serviços maranhenses, traz conhecimento, né, empolga a quem já é pesquisador, quem é professor, a gente se sente valorizado, né, em poder ter esse conhecimento mais próximo, né, e disseminar esse conhecimento no Estado para que a gente realmente possa chegar à proposta final, que é levar o Maranhão aí nesse índice brasileiro de inovação, fazer com que realmente a sociedade maranhense seja cada vez mais valorizada no sentido tecnológico, inovação e da ciência e tecnologia. Obrigado. Gabriel.
Olá, professor Nordman, bom dia. Bom, quem não sabe, né, o Porto de Itaqui EMAP tem uma grande parceria com a FAPEMA de muitos anos, né, em muitos e muitos projetos, né, então, uma satisfação estar aqui participando do painel contigo. Saulo, Marco, né, muito bacana a gente poder compartilhar um pouco das nossas iniciativas. Agradeço ao professor Roberto pelo convite, pela UEMA, né, o nosso reitor Walter Canales, inclusive, compõe o Conselho Consultivo do Porto de Itaqui, então conhece, né, o negócio portuário e os problemas e desafios do setor portuário. Comentando um pouco, né, a pergunta do professor e um pouco do que a gente faz, né. Hoje eu atuo como gerente de pesquisa e inovação da EMAP no Porto de Itaqui. Então, no Brasil, das autoridades portuárias públicas, só 2 têm áreas específicas para lidar com pesquisa e inovação, que é o Maranhão, Porto de Itaqui e SUAP, né, o pessoal de Pernambuco. As outras que tem são privadas, Itapuá, Porto do Açu, né, que são instituições privadas que têm áreas para pesquisa e inovação, o que fala um pouco como o setor privado vê, né, citou os economistas, né, como ele vê a importância da inovação como fator de vantagem competitiva. E aí a doutora Irene estava falando da dificuldade em transformar aquilo que a universidade produz em negócio, né? A gente fala das startups e tudo mais. A Wilson Sons, que é um grande player do setor portuário, fez um estudo sobre inovação no setor portuário no mundo, né? A Wilson Sons é uma empresa mundial. E a América Latina tem, em 2023, 25 startups atuando. Quando eu falo 25 startups, é 25 startups com negócio ganhando dinheiro, né? Na América Latina. Então, 22 do Brasil, que ganhavam dinheiro com inovação no setor portuário. Então, é muito pouco. É um número, assim, muito, muito baixo. Quem domina isso? Ásia e Europa. Estados Unidos abaixo de Ásia e Europa, quando você fala de startups para o setor marítimo portuário. Então, significa que esse conhecimento que é gerado na academia, muitas vezes não está se transformando em negócio, e eu imagino que não deve ser tão diferente quando a gente vai para as outras áreas, né, para a área financeira, etc. Então, alguma coisa se quebra no meio do caminho entre o desenvolvimento de ciência e tecnologia na academia e o setor produtivo, né? Então, eu também não sei exatamente a resposta para isso, né? Se a gente soubesse a resposta, a gente estava, com certeza, trabalhando para isso. Então, o Porto de Itaqui tomou a decisão de que ele precisa crescer, ele precisa inovar, mas ele não quer inovar se transformando numa ilha, o porto como ilha. O Porto de Itaqui quer ser um porto como hub, e não como ilha. Quando a gente fala de inovação, e tecnologia e desenvolvimento tecnológico, não necessariamente eu posso pensar numa estratégia para isso conectando a sociedade que está ao meu redor. Eu posso contratar a solução inovadora do mundo todo e embarcar isso na minha instituição e tomar a dianteira, né? Não é completo, mas pode acontecer. Então, a gente tem estruturado um plano muito semelhante a que os grandes portos têm feito. Então, se você vai para Rotterdam, que é a grande referência em inovação no setor portuário, eles vão ter projetos, primeiro, totalmente conectados com a cidade, o Estado. Então, porto, cidade, Estado, com projetos em conjunto, não são projetos separados. Com uma frente muito grande de pesquisa, centros de pesquisa, hubs de inovação, hubs vários, diversos. E uma outra frente para o passo seguinte, que é a transformação dessas soluções desenvolvidas na academia em negócios. Então, aceleração de startups voltadas para o setor portuário. Em Valência, que é um outro hub muito grande na Espanha, é basicamente a mesma coisa. Eles têm um programa de pesquisa, um programa de empreendedorismo e uma coisa mais interna. E Singapura, que é um pouco diferente, porque Singapura atrai startups do mundo inteiro para desenvolverem suas soluções lá. Então, hoje eu tenho startup brasileira que recebe financiamento e trabalha junto com Singapura, né? Então, espelhados um pouco, né, nesses cases de sucesso, a gente trabalha com algumas vertentes, né? Então, eu tenho um projeto mais interno, que é um trainee para inovação.
eu desenvolvo soluções tecnológicas para o Porto de Itaqui. Esse é o meu projeto mais de curto prazo, que é tipo, estamos com um problema, vamos solucionar. Foram quase 40 soluções, né, ao longo dos últimos 3 anos que a gente desenvolveu, em parceria, a residência portuária, em parceria com a FAPEMA, eu faço isso junto com a FAPEMA. Então, isso por um lado. E, por outro lado, a gente passou, desde 2022, a investir anualmente em editais e ações voltadas para a pesquisa local. Então, hoje, no Porto de Itaqui, existem 47 pesquisas financiadas pelo Porto de Itaqui para desenvolver soluções para o setor portuário, certo? 47 pesquisas, isso gira a quase 13 milhões de reais investidos na pesquisa local. Então, vou contar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para 2022, o nosso primeiro edital e as pesquisas que a gente recebeu, e o nosso último edital, que aprovou agora no segundo semestre de 2025, existe uma diferença brutal, gritante. Não na qualidade da pesquisa. Desde o começo a pesquisa era boa, mas da compreensão da academia local das necessidades do setor produtivo. Quando a gente rompe uma barreira e se conecta com a academia, tanto nós, setor portuário, passamos a entender as possibilidades que existem dentro da academia, como a academia começa, né, a perceber, tipo, olha, isso que eu faço não tem nada a ver com o porto, né? Não é o setor produtivo que vai financiar isso ou vai investir, mas talvez essa outra parte sim eu consiga. Então, cada vez mais, esse projeto vai perdendo a cara de fomento, de capital, né, a fundo perdido para o desenvolvimento, e está virando cada vez mais um projeto de pesquisa aplicada, desenvolvendo soluções para o Porto de Itaqui e escaláveis para outros portos. Então, há um avanço e uma maturidade cada vez maior, tanto do nosso lado, da capacidade da academia, como da academia do que a gente precisa ou não precisa. Desse projeto, desses 2 projetos que começaram juntos, houve alguns desdobramentos, né, disso. Então, primeiro, a gente passou a fazer agora, anualmente, hackathon e aceleração de startups. Por quê? Da academia, do projeto de academia, a gente cria uma spin-off, digamos assim, que aquilo vira uma startup que vai desenvolver soluções, e eu já tenho case concreto real de startup que nasceu de projeto de pesquisa e que agora vende soluções no mercado portuário, né, que vai para evento do mercado portuário. O porto como complexo, ele é uma área de riqueza, de prosperidade, digamos assim. O porto, 35% do ICMS do Maranhão vem através do Porto de Itaqui. São 20 mil empregos diretos e indiretos gerados. Então, se a gente não fizesse nada, a gente já seria, né, um espaço de tecnologia e prosperidade. Mas não é consequência de uma área produtiva que você vai ter esse desenvolvimento local e regional em vários aspectos. É necessário que você faça a conexão, rompa as barreiras, que crie projetos, porque senão esse desenvolvimento vem de fora, né? Então, a gente começou, hoje a gente faz essa aceleração de startups. O Brasil tem um marco legal para a inovação, que é um dos mais modernos do mundo. O Brasil tem instituições promotoras da inovação no setor público. Então, a gente passou, em parceria com o SEBRAE, tá, o César aqui, Dani, a lançar o CPSI, que é a Contratação Pública de Solução Inovadora, que é uma modalidade licitatória para você contratar startups para o setor público. Então, aí a gente, né, fechando as hélices da inovação, né, que agora parece que tem até 5 hélices, né, entram outras também, a gente, claro, traz a comunidade local para dentro, através do programa de residência, desenvolve soluções e forma mão de obra para o mercado. A gente vai na pesquisa, vai na academia e busca a pesquisa aplicada, e a gente agora está com os projetos de não só aceleração, mas contratação de startups, fazendo com que essas pesquisas se transformem em negócios, né? E hoje, falando um pouco de visão de futuro, né, professor, para onde a gente vai agora, né, para onde a gente está olhando? Primeiro, quando você vai para as captações de recursos, professor Roberto, da FINEP e tudo mais,
muita gente capta muito recurso e não tem sido a gente, né? Então, por que a gente não está captando, né? Então, esse é o próximo passo, né? A gente não vai fazer mais isso só com recurso próprio. A gente está desenvolvendo grandes projetos de captação junto à FINEP e outros órgãos de fomento. A gente já aderiu à Lei do Bem, primeiro porto público do país a conseguir a fazer, né, tornar os projetos elegíveis à Lei do Bem. A gente conseguiu R$3 milhões em isenção de impostos por aderir à Lei do Bem. Então, hoje eu já pago, o edital de pesquisa que eu vou lançar agora já está pago pela Lei do Bem, né? E a ideia agora é captar grandes projetos, né, financiados pelos órgãos e agências de fomento, porque eu acho que a gente criou a maturidade e a infraestrutura para isso no Maranhão, e o Porto Itaqui hoje é o grande case de inovação no setor portuário no país, né? Então, obrigado, professor Norte, pela abertura e a parceria de sempre, porque tudo isso que eu falei, né, residência portuária, pesquisa, tudo isso é parceria com a FAPEMA, então a gente está muito satisfeito aí com esse projeto. É um projeto extraordinário, né, Gabriel? Isso é referência já no Brasil todo, esse trabalho nosso com o Porto de Itaqui. Partindo desse princípio, dessa conversa, vamos começar com você, Gabriel, a ideia de, vamos imaginar que hoje a gente já está aqui com uma certa maturidade, e se você fosse governador, se você fosse o poder da decisão, onde é que a gente deve apostar? Na exportação ou no mercado local? Onde é que a gente deve inovar mais? Exportação ou mercado local? A academia deve estar pronta para poder trabalhar o social ou o econômico, né? Então, como é que você vê isso para dentro porque a gente vê, por exemplo, falou o mercado da Ásia. A Ásia, a Coreia, de uma hora para outra, saiu lá de baixo, foi lá para cima e teve a intervenção do governo, né, para poder justamente ter a inovação, para poder ter o investimento nessa área, né, da industrialização, da exportação. Seria o caminho nosso, a gente está aí com a vinda, e a gente, tanto Saulo quanto o Marco, que convive com isso todo dia, né, qual seria o melhor caminho? Né, seria partir para uma industrialização, primeiro captar a tecnologia já existente, ou já partir para a nossa, ou usar exatamente já o nosso poder que a gente tem aqui de indicação geográfica, dessas coisas. Como é que tu vê essa melhor aproximação de governo? Pronto. Pergunta difícil, né? Vai lá, Gabriel, vai primeiro, né? Acho que Saulo e Marco vão ter uma visão mais global de Estado, né, sobre isso. O que eu diria, professor, é o seguinte, eu acho que talvez a gente precise olhar para os mercados que a gente perde para outros estados, não que a gente esteja competindo com outros estados, mas, no fundo, assim, quando eu olho para a inovação e tecnologia, quem está roubando, digamos assim, as ideias, ou quem está crescendo dentro desse mercado, são as empresas e as startups de tecnologia de São Paulo, que estão alocadas, abrigadas em Campinas, nesses polos de tecnologia, em Santa Catarina. Então, acho que um primeiro passo é a gente pensar nisso, assim, né? Tipo, as soluções que eu vou trazer para o meu porto, eu vou conseguir desenvolver elas localmente, né? Uma das grandes discussões, quando a gente fala de inovação e tecnologia, eu sou muito perguntado sobre isso, se a inovação ela destrói empregos, né? A inovação destrói empregos, né? Vocês estão inovando no Porto de Itaqui, vocês vão destruir empregos no porto? Então, de repente, quando você olha para um case local, olha, isso a gente fazia assim, com 10 pessoas, agora a gente, né, inovou, não preciso mais dessas 10 pessoas. Então, você olha e fala assim, a inovação destruiu esses empregos, né? Então, a gente pode olhar por esse lado. Mas, quando é você quem cria a inovação, você está criando empresas e empregos. Você não está importando inovação, você está criando empresas e empregos quando você está gerando todo esse ecossistema, né, transformando num hub. Então, assim, o primeiro passo que eu vejo ao invés de eu ir lá em São Paulo, em Santa Catarina, buscar, eu vou fazer o contrário. Eu que vou exportar os negócios e os serviços que eu gero no Maranhão. Então, essa é a primeira coisa. Hoje, quando a gente fala de setor portuário, é muito comum você fazer estudos de navegabilidade na USP, você fazer estudos de plano de zoneamento
em Santa Catarina, eles têm o LabTrans lá, que é um espaço de estudo. Então, assim, por que eu vou contratar a USP e a Universidade Federal de Santa Catarina, quando eles deveriam contratar a Federal do Maranhão? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né, onde a gente pode ser um catalisador de serviços para o setor portuário. E depois, pensando macro, né, das cadeias produtivas, das cargas, eu acho que é pensar mesmo nas potencialidades do Maranhão, nas cargas que o Maranhão gera e pode gerar, e como a gente vai conectar isso com os mercados globais, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje o Maranhão produz algodão, né? Esse algodão não sai pelo Porto de Itaqui. Então, como a gente vai... Por que não sai, né? Então tem uma parte do processo do algodão que tem que ser industrializada, e isso é feito no interior de São Paulo. Então, vamos trazer esse processo para cá, para a gente... Então, assim, aí você olhar para cada carga e para cada potencial de produtos que o Maranhão tem e ver, assim, na fruta, o que está faltando, no algodão, o que está faltando, e trabalhar nisso para a gente não perder isso para outros estados, né? É mais ou menos o que eu imagino. Vou tentar contribuir aqui com o Gabriel, com a pergunta do professor Nordman, e trazer algumas informações aqui aos presentes. Professor, sua colocação foi extremamente importante. Eu acho que isso é uma dúvida de muitos governantes e que observam projetos exitosos em diversos pontos do mundo, onde aquela determinada gestão investiu no pequeno e deu certo, e num outro lugar do mundo investiu no grande, aí por isso é que deu certo. E na nossa visão, a gestão do nosso governador tem feito um equilíbrio extremamente prudente e necessário de investimento e de políticas públicas voltado tanto para os pequenos, e com relação ao desenvolvimento social, com relação à descentralização de renda e geração de renda, mas também não tem esquecido de forma alguma da atração e das condições necessárias para que os grandes empreendimentos possam não só se instalar, produzir, vender para o mercado interno, como também exportar. A exemplo disso, nós temos aí programas que eu citei ainda há pouco, como o Juro Zero, que é um programa que nenhum outro estado tem no Brasil e que atende diretamente ao micro e pequeno empreendedor, em convênio com o Banco do Nordeste, com o SEAP, com o Sicob, onde o governo do estado coloca 50 milhões no programa, para que as instituições financeiras possam financiar até R$22 mil a esse pequeno empreendedor, e o governo do estado é que vai pagar o juro desse financiamento, caso o empreendedor honre o pagamento das suas parcelas. Então, o empreendedor paga a parcela do financiamento à instituição financeira e o governo do estado restitui a esse empreendedor o juro, então ele só vai pagar o principal. Então, isso é um estímulo muito grande, a geração de trabalho e renda, ao empreendedorismo, e o mais importante, é um programa conectado a outros programas do governo, como Mais Renda, como Minha Renda, como o Trabalho Jovem. Então, esse é um ponto de extrema importância quando a gente fala em desenvolvimento da economia e desenvolvimento local, porque nenhuma política pública é tão boa se ela estiver sendo trabalhada sozinha, de uma forma pontual ou de uma forma isolada. É preciso realmente que as políticas públicas se conversem, se conectem, se complementem para que o resultado, de fato, seja tão importante. Isso com relação ao pequeno. Com relação ao grande, o governo mantém, e na gestão do governador Brandão, nós aumentamos em mais de 60% o número de empresas beneficiadas em nossos programas de incentivo fiscal. Sejam elas no âmbito atacadista, mas principalmente as indústrias e empresas de logística de transporte. Esse programa fica diretamente ligado à nossa Secretaria Adjunta, e até o final desse ano, professor Roberto, nós teremos mais de 200 empresas no Maranhão, dentre indústrias de transformação e empresas de logística de transporte, beneficiadas pelo programa de incentivo fiscal, que é um benefício que varia de 65% a 98% de benefício fiscal, gerando mais de 45 mil empregos diretos,
52 mil empregos diretos oficiais da indústria maranhense. Então, é um programa em que mais de 90% dos empregos formais da indústria estão sendo mantidos pela política do governo do Estado, política essa que abdica no ano mais de 1,4 bilhões de reais de imposto que deveria estar sendo pago pela iniciativa privada, e o governo abre mão disso em troca da manutenção do emprego, em troca do desenvolvimento, em troca da geração de trabalho e renda, e em troca, principalmente, da busca por financiamento de pesquisa, troca da inovação e sustentabilidade. Então, respondendo, professor, é importante que o governo ele busque cada vez mais esse equilíbrio da forma como está vendo. Então, ao mesmo tempo, ele tem programa social como Maranhão Livre da Fome, ele tem investido maciçamente em educação, ele tem básica, em educação superior, aqui um exemplo que nós temos exitoso e que vem melhorando e crescendo a cada ano a nossa UEMA. O nosso IEMA também, estou vendo ali professor Celso presente, com a educação profissional extremamente presente, enfim, trabalhando a sociedade, programas sociais, trabalhando a educação, trabalhando os incentivos dos programas da FAPEMA, que são de extrema importância na iniciativa privada e na academia, e trabalhando políticas públicas dos diversos órgãos do Estado, fazendo com que elas se complementem e somem apoio ao pequeno empreendedor e, principalmente, o apoio ao grande empreendedor, que irá atrair outros empreendimentos, como está acontecendo com a Impasa, no sul do Estado. Recentemente, o governador ampliou, prorrogou uma lei de esmagadoras de grãos que beneficia o DDGS, que é uma proteína advinda do esmagamento do milho da Impasa. Nós já estamos em conversa com grupos nacionais para ampliar a produção de proteína animal, principalmente suinocultura e bovinocultura de leite e gado confinado, e principalmente frigoríficos, que são plantas industriais que vêm agregar ainda mais valor ao nosso produto. Então, saindo de fato desde o campo até o prato do consumidor maranhense e do consumidor mundial. Ainda tem o nosso PETS, né, que a gente faz em conjunto. É um programa de exportação para a PETS, que a gente trabalha, nós, FAPEMA e a Secretaria junto, onde a gente capacita empresas aqui que vão exportar seus produtos, já estão participando de feiras e etc., fazendo essa continuidade. Saulo. Bem, professor, aproveitando aqui as palavras aqui do Dr. Marcos, vou dar o exemplo do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico Renato Acha está sendo agora alavancado, graças à iniciativa da FAPEMA, junto com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, né, com a FINEP, né, você falou da FINEP, investimento aí de quase 15 milhões de reais. Então, realmente, vai dar o start aqui no Parque Tecnológico, no Centro Histórico, já tem alguns hubs tech lá, já tem algumas... O setor industrial, né, já tem alguns polos lá estabelecidos, mas com essa iniciativa do governo do Estado, a gente vai ter a chance de fazer a verdadeira popularização da ciência, agregando valor ao pequeno e ao grande. Então, o Centro Histórico aí está com investimento, inclusive, no setor hoteleiro, né, que todos sabem, o Grupo Português. Então, o governo do Estado tem trazido vantagens, tem colocado vantagens fiscais, né, incentivado, e a questão de como fazer isso é o equilíbrio, né? Eu sou a favor sempre do copiou, colou, ou seja, a gente tem que buscar o que dá certo. Então, se você olhar para os estados mais avançados, né, ou países mais avançados, você pode buscar a informação do que eles fizeram em relação à indústria e comércio, educação, né, tecnologia, e ver se adequa ao Maranhão. Então, tudo que for feito, né, em caráter promissor e tiver chance de ser copiado e colado, eu sou a favor. Então, respondendo a sua pergunta aí, se fosse um dia governador, eu buscaria, né, quem já deu certo, como deu certo e se possivelmente daria certo no estado que eu governaria. Então, parabéns ao governador Carlos Brandão, porque a gente consegue ver, está aí as palavras do secretário, as palavras do presidente, as palavras do Porto de Itaqui, que realmente o governador tem feito um trabalho para todos.
né, levando a popularização da ciência, no caso aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e levando valor para a indústria, para a educação. O Maranhão tem crescido. Bom, acho que ainda tem um tempinho, né? 10 minutos? Então, vamos tentar ser rápido aqui nesses 10 minutos. Só para fechar, porque a gente falou da questão da academia, da proximidade, né? Dessa questão de onde investir. E aí a gente vê, Saulo, que o que seria melhor, agora eu vou pensar um pouco como FAPEMA, né? Em termos de editais, aumentar o número de editais para startups ou para incubadoras? Eu sinto, às vezes, que ainda falta um pouco mais de incubadoras, né? Que a gente precisa ter para esse hub, essas coisas todas crescerem ainda mais. Então, na tua opinião, Saulo, o que tu acha melhor? Começar com startups, continuar, ou incubadoras? E aí eu vou responder novamente na questão do equilíbrio, né? Os dois são importantes aí para que esse movimento do ecossistema cresça e cresça fortalecido. Então, os editais que a FAPEMA já tem, eu acredito que devem ser mantidos, né? E as novas ideias ou as novas necessidades em relação a equilibrar essa questão do número de incubadoras com o número de startups, você pode providenciar, né, do jeito que você tem feito, ou seja, investindo aí. A FAPEMA tem dado muito apoio à ciência e tecnologia, é uma parceira da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Além de amizade, nós temos uma grande afinidade, né? Sempre te agradeço isso daí, parceirão aí é o Estado, né, conectado. Então, quanto mais investimentos em incubadoras, quanto mais investimento em startups, quanto mais investimento na própria academia, então todo incentivo é bem-vindo e será sempre bem-vindo, né, para você fazer a verdadeira popularização da ciência e dar o tiro certo, né, com os resultados, fazendo com que todos entendam. Aí vem a questão do INPI de novo, a importância, né, que no mundo atual a gente tem os bens intangíveis nos países desenvolvidos com muito mais potencial de resultado financeiro que os próprios bens tangíveis. Então, as indústrias modernas, os países mais desenvolvidos têm a questão da valorização do intangível, que é justamente a propriedade intelectual desenvolvida, que é resultado aí de investimentos. Então, com certeza, se puder fazer esse equilíbrio, né, com novos editais, só vai trazer benefício para o nosso Estado. Vou dar também uma colaboração, professor, e já fazendo nossas considerações finais. Entendo que o investimento nos dois lados são necessários. Ao mesmo tempo, as startups precisam ainda de muita ajuda, de muito apoio. Nós vemos nitidamente isso acontecendo na prática, seja pela FAPEMA, pelo governo do Estado, pelo Sistema S, pela academia. O Porto do Itaqui, o Gabriel relatou ainda há pouco experiências extremamente importantes, mas vejo também que elas precisam de um apoio sequencial. Então, muitas estão dando o seu start, não sendo redundante no nome startup, e muitas estão parando num determinado momento da sua jornada e da sua trilha, porque ainda estão sendo vistas como startups, mas já são empresas de fato. E aí a gente percebe que falta gestão, falta governança, falta algo de mais maturidade para que essas empresas já em sua consolidação possam de fato continuar sua missão, sua trilha e sua jornada. Ao mesmo tempo, as incubadoras, os hubs, precisam também estar preparados para isso, para receber essas startups no seu momento inicial de ideação, outros talvez serem mais especialistas na fase de validação, outros talvez especialistas na fase de aceleração, e aí, não sei se é possível isso, mas talvez é um sonho, uma governança para tudo isso, porque se nós fizermos um grande mapeamento, nós vamos ver que nós temos muitos ambientes voltados à inovação, seja no público e no privado, e se nós perguntarmos às vezes para alguém se conhece um determinado ambiente de uma outra entidade ou de uma empresa até, talvez algum profissional que hoje esteja envolvido com o tema ainda nem saiba que um determinado ator desenvolve aquela atividade. Nós temos avançado muito nessa questão. Eu vejo que
os atores que permeiam com relação à inovação e tecnologia têm conversado cada vez mais, mas eu deixo aqui como consideração final, se nós conseguirmos juntos uma única governança que pudesse, de uma forma mais transversal, envolvendo o público e o privado, fazermos mais complementações e menos sobreposições, nós conseguiremos, sem sombra de dúvida, avançar de uma forma mais rápida, de uma forma mais profissionalizada, ajudando tanto as startups quanto os profissionais envolvidos para aprenderem aquilo que precisam de fato também ensinar os novos modelos de negócio. E aí eu cito como exemplo a questão do motorista, que eu falei ainda há pouco, que aí são N desafios que nós temos, assim como a costureira, assim como o pedreiro, são profissões que nós continuamos precisando e que elas estão acabando e que talvez precisam ser repensadas por profissionais da educação, por profissionais de inovação e também pela própria iniciativa privada que ainda está aí no mercado, atuando e não acha profissional porque está cada um pensando o assunto de uma forma diferente. Então, nós ficamos à disposição para discutirmos não só temas como esse, mas dentre outros. Agradecemos, professor Roberto, mais uma vez ao convite, em nome do secretário Júlio Marreca, colocamos a Secretaria de Indústria e Comércio, como sempre, à disposição de todas e todas, como minha pessoa, diretamente, e parabéns mais uma vez por essa iniciativa, não desista, iniciativas como essa são sempre muito importantes, principalmente para os jovens, para a próxima geração, e para que a gente consiga aí dar fôlego, dar oxigênio e continuar seguindo em frente por Maranhão cada vez melhor. Obrigado. Gabriel. Professor, acho que só reforçar as palavras do Marco, né? Quando a gente trabalha com as startups, né, com os jovens empreendedores que estão desenvolvendo soluções, acho que muitas vezes falta maturidade. Acho que há uma pequena ilusão de que entre o projeto, a ideia e muito dinheiro que eles vão ganhar, o caminho não é rápido, né? Então, acho que falta essa maturidade de compreensão de que o caminho é longo, né, e que você tem que ir passando pelas etapas. Então, vários projetos que a gente acelerou pararam, morreram no caminho, porque o próprio empreendedor desistiu daquele monte de reunião, de convencer de novo, de explicar para outro, explica para esse, volta, não é bem assim. Então, nesse meio do caminho, entre a tua boa ideia, teu MVP e o contrato, é um caminho árduo, né? Muita gente está envolvida nisso. E aí as aceleradoras, né, esses hubs, têm esse papel, né, de pessoas com mais experiência e maduras que conseguem guiar as startups nesse processo de amadurecimento para a venda, né? Acho que falta um pouco disso. Então, as coisas vão sempre caminhar juntas, né? Não adianta a gente investir só em hub, em aceleradora, as startups têm que existir, têm que funcionar. Então, como o Saulo falou, né, existem iniciativas que a gente vê de outros lugares que dá para trazer. Em Campinas tinha na Unicamp uma iniciativa bem legal que eles não selecionavam as startups, eles selecionavam os hubs que puxavam as startups. Então, você fomentava as duas coisas ao mesmo tempo. Então, precisa um pouco de tudo, mas resgatando o que o Marco falou agora, eu acho que muito do que a gente já faz muita coisa. E muitas coisas que a gente tem feito atacam problemas ou problemas semelhantes. Então, acho que falta um pouco a gente também sentar junto, né? A Secretaria de Indústria está pensando nisso, o Porto também, a gente quer inovar nesse sentido, vamos inovar junto, é um desafio igual, a mesma coisa, né? A Secretaria, que forma pessoas. Então, acho que se a gente conseguir colaborar mais, também a gente vai avançar e vai conseguir resultados mais rápidos, né? Então, muito do processo é também, né, quando a gente fala de hub, a gente olhar, todo mundo está buscando, tem um interesse comum, né? Então, o IFMA, a Marandu, a UFMA, hubs privados, no fundo, crescem quando eles caminham juntos, tal qual o Estado, né? Então, acho que vai por aí. Bom, gente, a gente está chegando ao fim aqui, né? Quero agradecer novamente
professor Roberto, que para mim é um dos caras mais inovadores que a gente tem aqui nessa universidade. Vida longa para você, que essa universidade tenha, né, crescendo ainda mais com você aí no comando. Acho isso é importante. A Marandu tem feito a diferença aí nessa subida aí desse ranking todo. Não, Saulo? A gente tem trabalhado muito em cima disso. E agradecer a todos vocês aqui pelas contribuições. A FAPEMA vai buscar essas ideias que vocês deram para que o ano que vem a gente ainda tenha mais editais em cima disso, que eu acho que faz parte para o nosso governador empreendedor. Eu acho que pode ter até um igual ou parecido ao governador, mas mais empreendedor do que esse, eu desconheço. O doutor Carlos Brandão, ele é um cara que ele vai, não só no social, mas ele quer ensinar o camarada a pescar também, não é só ficar só com o peixe. Então, ele trabalha muito em cima disso, ele não quer só, digamos assim, olha, a gente foi, agora recente, foi feita uma nova plataforma do Mais Ciência, e a FAPEMA está em terceiro lugar no Brasil em investimentos. Né? Ou seja, o Estado do Maranhão é o que mais investe em ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, do Tesouro, dinheiro do Tesouro, é a FAPEMA que está voltando. A gente perdeu para o Espírito Santo e perdeu para o Alagoas. Nós estamos em terceiro lugar nessa nova plataforma dos investimentos do Maranhão. O que comprova que o governador quer saber de pesquisa, quer saber de universidade e está investindo na universidade. Então, parabéns a vocês aí pelos trabalhos que vocês exercem. Roberto, a gente sempre está à disposição, precisar, professor, a gente está aqui. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Antes de vocês saírem, rapidamente, também não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, a gente sempre abre esse espaço aqui para a participação da plateia, mas eu quero dizer que aqui está nesse palco os principais atores, fomentadores, articuladores da agenda de inovação e empreendedorismo inovador no estado do Maranhão. Ficou faltando aqui o Roberto Matos, a foto dele está aparecendo ali. A qualquer momento, inclusive, ele vai entrar por esse salão, porque ele estava na Assembleia Legislativa, muito incomodado com o fato de não ter conseguido chegar em tempo, por conta de emendas parlamentares. Os deputados estavam convocando a Secretaria de Planejamento para uma agenda, e ele não chegou até esse momento. Mas eu vou torcer que ele chegue, pelo menos, para tirar a foto aqui, de encerramento, mas quero dizer que estava ali com o Luiz Gustavo Pérez, que é representante da Amprotec, que é essa associação nacional. O Luiz Gustavo nos trouxe uma proposta para a alavancagem dessa agenda da inovação e do empreendedorismo inovador no estado do Maranhão. Essa proposta ela envolve diferentes movimentos, atores, né, a participação de todos que compõem essa estrutura de trabalho, incluindo o SEBRAE. O SEBRAE já está, inclusive, ciente dessa proposta, mas eu quero convidar vocês, que aqui representam instituições, que também se associem conosco nesse movimento pró-inovação do Maranhão. A gente sabe das vantagens disso para todos. Então, o Gabriel encerrou ali a fala dele, sinalizando, por exemplo, que uma experiência exitosa em Campinas fomenta os hubs de inovação, não diretamente as startups. Essa é uma estratégia que falta para o Maranhão. O professor Nordman mencionou, a gente não tem estruturas de suporte ao empreendedorismo inovador. Oficialmente registradas, a gente tem uma incubadora de empresas de base científica e tecnológica no Maranhão, que é, por acaso, a agência Marandu. É muito pouco. Então, o Porto tem que ter sua incubadora de negócios dentro do Parque Tecnológico. O Renato acha que já está constituído legalmente e que acaba de receber um aporte de recursos considerável da FINEP, estará no seu processo de estruturação. Inclusive, por conta disso, o Luiz Gustavo está aqui, representando a Amprotec, e fará uma oficina hoje à tarde, exatamente com esses atores que pretendem compor
essa estrutura de trabalho do Parque Tecnológico, porque sem isso a gente não consegue dar vazão ao conhecimento que nós produzimos na academia. Ele vai continuar represado nos papers, né, nos artigos e nos repositórios, sem efeito prático na sociedade. Então, a gente precisa desses ambientes de inovação para que eles se conectem, de fato, com a sociedade, com o mercado, e acho que vocês são imprescindíveis nisso. Por essa razão, foram convidados, especialmente por mim, para estarem nesse painel. A FAPEMA é a grande indutora desse processo, com financiamentos que talvez, né, o professor Nordman mencionou, está hoje em terceiro lugar no Brasil no fomento à ciência, tecnologia e inovação, mas se a gente fizer um recorte aqui específico para a área da inovação, talvez seja uma das maiores entidades financiadoras no Brasil. Ela sai de terceiro para primeiro, provavelmente. A própria incubadora de empresas de base científica e tecnológica da UEMA, ela recebe o aporte de recursos direto da FAPEMA. Inclusive, essa semana, nós estamos concedendo, o professor Nordman autorizou o auxílio financeiro, será o primeiro auxílio financeiro direto para startups dessa incubadora. Então, são cerca de 16 negócios que vão receber um aporte ali. O pessoal está feliz, né, que vai receber o dinheirinho. Ó, muito bem. Então, isso faz muita diferença, mas é só o começo, e a gente precisa estruturar melhor esse trabalho. A gente precisa de mais professores da universidade aqui para entender isso. A gente precisa saber trazer mais alunos também, para que eles percebam que, para além do concurso público, né, do emprego formal, eles podem empreender e existem as condições para que eles façam isso dentro da própria instituição. A Agência Marandu é prova disso. Temos alunos aqui que já estão assumindo esse papel. Estou vendo aqui o Pedro, que é aluno de Engenharia da Produção, já está com a startup dele sendo contratada por uma empresa de Fortaleza, é um grande exemplo. Inclusive para o setor portuário, ó, tem que mapear o Pedro agora para o rol das startups que estão ofertando serviços para o setor portuário. Então, acho que esse é um trabalho, realmente, que ele se estrutura, né, aos poucos. Não é fácil a gente promover essa agenda. Essa é uma agenda que não tem a prioridade institucional da academia ainda. Ela não foi percebida como um valor que é capaz de gerar grande transformação no desenvolvimento do Estado, que contribui, né, para esse desenvolvimento. Mas, aos poucos, é exatamente esse público que está aqui, essas pessoas que aqui estão, elas vão levando essa mensagem adiante e a gente vai fazendo essa alavancagem acontecer. Então, o Luiz Gustavo está aqui pronto para receber nossas assinaturas nesse pacto, nesse compromisso que haveremos de fazer em favor da inovação no Maranhão, né? Olha, já estão dizendo que vão todos assinar. Então, ótimo. Bom, gente, uma foto aqui para encerrarmos nesse momento. Eu tentei levar o máximo possível aqui para o Roberto chegar. A gente põe ele aqui com inteligência artificial. Cadê o presentinho da turma aqui? Ah, pronto. Além de tudo isso, gente, essas entidades são apoiadoras de primeira hora do Marandu Summit. Todas as edições eles estiveram patrocinando, apoiando, com algum tipo de recurso ou favor para que ele acontecesse. Então, muito obrigado por isso também.